Olá, está no ar o Arquivo de Notícias. Aqui a gente mostra assuntos em destaque no Parlamento. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Vereador Evandro Meirelles intermedia fechamento de quadra de esportes do bairro São Luís Gonzaga. Comunidade do Valinhos reivindica a construção de muro na escola Coronel Sebastião Rocha. E ainda, projeto prevê criação de grupo especial para análise e compilação de leis. Iniciamos o nosso telejornal com os primeiros grandes expedientes do mês de abril. O vereador Alex Necker foi o orador da plenária de segunda-feira. O parlamentar iniciou o seu pronunciamento falando sobre o aniversário de seu partido. No dia 25 de março, o PCdoB comemorou 96 anos de história. E por isso, diversos atos foram realizados em todo o país. Uma sigla que, segundo Alex Necker, trabalha para garantir a democracia brasileira. O Partido Comunista ele nasce durante a Semana de Arte Moderna, né? É um partido que tem a vinculação com as aspirações do momento, uma sociedade em evolução e onde os direitos dos trabalhadores praticamente inexistiam no Brasil. Vem na onda do movimento comunista, do movimento socialista que estava em ebulição na Europa. O PCdoB nasce nesse 25 de março de 1917 e tem essa sua construção. São 96 anos de existência, dos quais um pouco mais de 30 anos na legalidade. E para nós é sempre um momento importante comemorar essa data, porque ela representa isso que eu disse, ela representa a afirmação da democracia. Principalmente para mim, que sou um militante que conheceu a militância lá no movimento estudantil e que se aproximou do PCdoB aos 18 anos, hoje com 43, então já tem uma estrada dentro do PCdoB. E é um partido que, do meu ponto de vista, cada vez mais se demonstra acertado, com a opinião acertada para os momentos que nós vivemos. O segundo tema histórico preparado pelo orador do grande expediente fez referência aos 54 anos do golpe militar. Um momento que, para Alex Necker, não deve ser esquecido pelos brasileiros. Afinal de contas, foram mais de 2 décadas de ditadura. O momento político que nós vivemos é um momento onde nós estamos tendo pouca tolerância, as pessoas não sabem dialogar, um momento de muita violência. Nós vimos isso recentemente aqui em Passo Fundo, quando do ato da caravana do ex-presidente Lula não pôde chegar a Passo Fundo, e mesmo com o Lula não estando presente na cidade, nós ainda tivemos cenas de violência, de intolerância. Então me parece que reafirmar aquilo que eu disse, que historicamente o processo lá atrás do golpe militar foram 21 anos de ditadura, 21 anos que o povo brasileiro não pôde exercer o seu direito democrático. Foram 21 anos que muitas pessoas sofreram, que tivemos desaparecidos políticos, que tivemos tortura, que tivemos as mais variadas opressões à população brasileira. Então, lembrar desse aspecto histórico não é para que nós possamos enaltecer essas questões, mas sim para que a população saiba que nós precisamos reafirmar o momento democrático. O Brasil é um Estado democrático de direito e isso precisa ser reafirmado sempre para que nós não venhamos a ter um futuro como foi o passado. Para finalizar, o orador do grande expediente apresentou um pouco das ações realizadas em seu mandato. Alex Necker destacou o forte e frequente diálogo para ajudar Passo Fundo a crescer. Eu sempre primei por essas relações, as relações de estarem presentes, de dialogar, de construir no dia a dia das dificuldades. E eu tenho mantido essa característica minha, que é de estar presente no dia a dia das comunidades. É óbvio que a cidade de Passo Fundo é muito grande, uma cidade que vem crescendo, que tem muitas demandas, mas nós estamos frequentemente indo nas comunidades, nos bairros da cidade, dialogando com as pessoas, recebendo as suas demandas, dando retorno e procurando construir com o Executivo Municipal as soluções que a população espera. Que vão desde da coisa mais simples, um desentupimento de uma boca de lobo, uma troca de uma lâmpada, até coisas mais elaboradas, como tu pensar
a captação de um recurso para a construção de uma nova escola de educação infantil no bairro, ampliação do número de profissionais na área de saúde, ver como é que a gente vai vencendo as demandas que são apresentadas pela população. Eu acho que isso é um dos principais papéis do vereador. O vereador tem que estar aqui dentro do parlamento, construindo, se relacionando, fazendo as suas falas, as suas opiniões, mas também tem que estar dialogando com a população no dia a dia, porque é isso que faz com que a cidade possa avançar. Já na quarta-feira, o espaço de honra da sessão foi ocupado pelo vereador Evandro Meirelles. Vejam dos assuntos abordados na tribuna. A Escola São Luís Gonzaga conta com cerca de 650 alunos do 1º ao 9º ano. E um espaço de uso coletivo é a quadra de esportes. Porém, no inverno e em dias de chuva, era difícil praticar algum tipo de atividade neste local. A obra, obviamente, foi um esforço, né, de toda a escola que se envolveu, né, na construção e no início, pelo menos, do fechamento dessa quadra. E ela surgiu com uma ideia assim, devido à necessidade que a gente tem para a questão dos dias de chuvas, né, a educação física e os projetos que nós temos com o Vila Nova. Também no inverno, as crianças sofriam muito aqui com o vento, aqui é um local alto, um vento frio, gelado, e as crianças correndo e o vento frio, inclusive adoecendo. Uma outra ideia motivadora também é devido quando os grandes estarem aqui jogando futebol, a área de circulação aqui próxima à quadra é grande e corríamos o risco das crianças pequenas levarem boladas, como já acontecera por outrora. Por isso, uma mobilização vem ocorrendo há 2 anos e recursos contabilizados para o fechamento da quadra. A obra iniciou então no final de outubro do ano passado. Nós partimos com a ideia de fazer promoções, né? Começamos a fazer promoções mensais na escola, venda de pastel, cachorro-quente. Tivemos algumas promoções, inclusive, feitas em parceria com o CTG União Campeira. Tá? E desses recursos a gente foi tirando parte desses recursos para essa finalidade. A obra iniciou, como você muito bem falasse, em final de outubro, no dia 30 de outubro, de 2017, tá? E nós estamos finalizando a primeira parte, que são 3 metros de muro no cercamento da quadra. Estamos na última parte. No entanto, a verba de R$40 mil chegou ao fim, mas a obra não. Por isso, o vereador Evandro Meirelles visitou a escola e ouviu um pedido do diretor. De agora em diante, obviamente, que os recursos da escola, eles se esvaeceram, se foram, e nós contamos e solicitamos, pedimos para que o executivo, né, olhe, que tenha um direcionamento sensível à nossa escola, ao bairro São Luís Gonzaga, à nossa escola, às nossas crianças que precisam e que é muito importante, né, que eles concluam essa obra para nós. E agora, através da nossa força política, nós iremos marcar reunião com o nosso prefeito Luciano Azevedo para ver o que nós conseguimos fazer e, claro, trazer mais recursos para que, de fato, terminar de executar esta obra. Então vamos conversar então com o prefeito Luciano Azevedo, né, porque essa obra é muito importante aqui para a nossa escola do bairro São Luís Gonzaga, pois tem bastante alunos que estudam aqui. Agora está chegando o inverno, tem dias chuvosos, vento forte, e também como tem o projeto da escolinha Vila Nova, é o Vila em Ação, que tem o projeto aqui 2 vezes por semana. Então nós temos que trabalhar aí para ver o mais rápido possível, agilizar para que termine de fazer o fechamento aqui do ginásio do bairro São Luís Gonzaga, que é aqui junto à escola. E também um agradecimento especial ao gabinete do vereador Evandro Meirelles, que foi parceiro, tá, e contribuiu também para que essa obra ela se iniciasse e chegasse aonde chegou. Nós temos que, primeiramente, agradecer ao diretor Círio pela sua iniciativa. Depois aos professores que junto com ele trabalharam em cima de eventos, ações promovidas junto à nossa comunidade. Também aqui quero fazer um agradecimento especial aos pais que também contribuíram comprando aquele cachorro-quente, aquele pastel, participando de almoços. E nós também,
nós que somos moradores aqui do bairro também temos o nosso comércio e como somos representante aqui do bairro São Luís Gonzaga, nós também contribuímos aí com o nosso gabinete para que essa obra se iniciasse e chegar até onde chegou. Então agora, a partir de agora, nós iremos trabalhar para que possa definitivamente seja concluída esta obra. E depois do intervalo, proposta do vereador Luiz Miguel Chais quer instituir controle anual de transporte escolar. Um grande momento do nosso país se aproxima. Milhões de brasileiros estão convocados a fazer as suas vozes e corações falarem mais alto pela democracia. Dia 9 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site TRE do seu estado. A falta de segurança está afetando a rotina da escola Coronel Sebastião Rocha, no bairro Valinhos. Em razão disso, foram suspensas as atividades pedagógicas no pátio. Para tentar solucionar o problema, o vereador Patrick Cavalcante organizou uma reunião com a comunidade e representantes de órgãos públicos. Acompanhe. Inaugurada há quase 40 anos, a escola é responsável pela formação de 200 crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Acontece que a insegurança mudou a rotina dos alunos que não podem realizar atividades externas. A maioria das telas de proteção foram destruídas e os buracos dão acesso direto ao interior da instituição. Em reunião, autoridades, pais e professores debateram o problema. Devido aos fatos ocorridos a semana passada, do menino ser agredido na escola, levar pedrada, a gente teve que fazer reuniões. Os pais, então, decidiram que era para nós trabalhar sem recreio, sair mais cedo, ou combinar o horário de vir. Eles vêm buscar os menores à tarde e a gente está trabalhando assim, todo mundo envolvido dentro da escola. Não podemos usar o pátio, porque está bem aberto e daí fica inseguro, né? Como nos últimos dias os casos de violência aumentaram, a Brigada Militar, através do Núcleo de Policiamento Comunitário, intensificou o monitoramento e as abordagens no bairro. Nós já adotamos algumas providências com relação às visitas comunitárias escolares. As viaturas estão fazendo as visitas, entrada, saída, recreio, né? Também nos finais de semana, quando a escola está fechada, também as guarnições estão passando aqui, estão fazendo as abordagens, né, devidamente às abordagens. Nós constatamos algumas fontes de risco, qual a gente passou para as autoridades competentes, né, que a escola tem, né, e eles vão adotar as medidas cabíveis, que certamente vai nos auxiliar também na segurança pública. A principal reivindicação da Associação de Pais é a construção de um muro no entorno da escola. Para isso, foi elaborado um projeto de melhorias com um orçamento aproximado de R$50 mil. Todos os pais aí se encontram preocupados, né? Muitos deles vêm e permanecem próximo à escola aí devido à falta de segurança, né? Os recreios, os intervalos entre um turno e outro foram suspensos temporariamente justamente pela essa questão da falta de segurança, né? E aí a gente se uniu em forças e hoje nós estamos realizando aí uma reunião aí que quem sabe a gente consiga aí alcançar o nosso objetivo aí tão almejado aí, que é o cercamento, que é o fechamento da escola, né? Assim garantindo também a segurança das crianças que permanecem no interior dela. O Poder Executivo, representado pelo secretário de Educação e pelo vice-prefeito,
assegurou que ainda neste ano serão realizados o fechamento e o reforço na iluminação da escola. O município também está ao lado da comunidade, ao lado da escola, né? Por outro lado, nós vivemos uma questão econômica do país não diferente das cidades brasileiras. Passo Fundo não é uma ilha, né? Mas nós estamos trabalhando usando o recurso de uma forma responsável, né? E vamos trabalhar com este projeto do muro da escola por uma questão das medidas compensatórias, né? Que uma parceria com as empresas, né? E a iluminação pública já essa semana, através da Secretaria dos Serviços Gerais, irão reforçar a iluminação pública aqui aos arredores da escola. E a participação da comunidade, de que forma a comunidade participa? É cuidando daquilo que é seu, que é o patrimônio público. A gente sempre procura soluções criativas para esses casos, né? Lembre-se que nós estamos vivendo um processo bastante difícil no país como um todo. Mas as soluções a gente tem que buscar. Esse é o objetivo da Secretaria, é buscar parcerias, soluções, para que a gente possa dar conta das questões que para nós são urgentes, a segurança da criança. Fazendo com que as crianças sintam no seu espaço acolhedor, seguro, mas sobretudo fazendo com que essa criança seja viva como criança nesse espaço e não sinta medo. A gente sabe que a segurança é geral em todo o país, não é só o Passo Fundo, não é só na escola pública, mas a gente precisa criar um espaço de convivência para que essa criança possa crescer com tranquilidade. O vereador Patrick Cavalcante ficou satisfeito com os encaminhamentos da reunião e disse que vai cobrar da Prefeitura o investimento prometido. O vice-prefeito e a Secretaria Municipal de Educação assumiu o compromisso que, através de uma medida compensatória, será feito essas obras durante esse ano de 2018, bem também como novas iluminações, 6 novos postos de iluminação dentro da escola e ao redor, que vai melhorar. Mas nós assumimos um compromisso com a comunidade, já que fomos acionados e promovemos este encontro hoje, de realizarmos aqui, então, a comunidade, né, uma fiscalização para que o quanto antes a administração possa ter essa parceria com a iniciativa privada e assim fazer, então, essa medida compensatória, e também vamos cobrar da administração a colocação das luminárias e também as podas das árvores. Isso é o papel do vereador, estar perto da comunidade, ouvir as demandas e encaminhar junto ao poder público. Agora fica a expectativa da comunidade escolar para que a obra esperada há mais de 4 anos finalmente saia do papel. Todo ano, toda vez a gente chama, não tem resultado, não surge efeito, nada. Esse ano eu acredito que vai ter melhoras, porque vocês viram, teve bastante pessoas comprometidas, tanto é que os pais estão frente à escola, eles estão de companheiros junto conosco. A gente fez mobilização, eles fizeram paralisação, a gente fez com eles. Eu acho que agora vai surgir um efeito. A gente viu uma luz no final do túnel. E agora vamos conhecer o conteúdo das últimas proposições apresentadas pelo vereador Luiz Miguel Chais. No primeiro texto, o parlamentar quer, através de um projeto de lei, instituir um controle anual do transporte escolar no município. O projeto ele tem por objetivo a segurança dos alunos, e eu acho que, por sua vez, a Secretaria de Segurança ela já faz, é obrigatório, enquanto você vai prestar esse tipo de trabalho de carregar os alunos. Eu acho que já existe essa fiscalização, mas o nosso projeto de lei torna obrigatório todos os anos, antes do ano letivo, fazer a inspeção vincular nos veículos. O que é? Cadeirinhas para as crianças que precisam, o cinto de segurança, se o motorista realmente é habilitado para aquele tipo de transporte, os pneus do coletivo, porque eu reporto a uma situação trágica e triste que houve para a população de Erechim, foi quando aquele ônibus desgovernado, aquele acidente onde vitimou várias crianças. Então, nós queremos distância dessa situação aqui com as nossas crianças de Passo Fundo. Já na segunda matéria, o pedetista pede a colocação de banheiros químicos em trechos da ciclovia. A gente que faz o uso ali do caminhódromo da Avenida Brasil, diariamente a gente ouve a reivindicação das pessoas, né? Porque hoje não tem um banheiro químico entre o Fagundes dos Reis até a Caravela, e é interessante ali que se faça um estudo, colocação de uns 2 banheiros químicos nesse trajeto,
para viabilizar as pessoas que fazem o uso diariamente do banheiro químico. Né? Tem que chegar nos postos de combustível, muitos têm que ir para casa antes do seu horário de terminar a sua caminhada. Então é importante que o Executivo veja nessa situação. O que nós estamos querendo que o Executivo faça um estudo? Para que não haja depedração desse banheiro químico, a empresa poderá colocar de manhã e retirar à noite. Então essa é uma reivindicação da população de Passo Fundo, tanto dos moradores, né, dos proprietários de postos que as pessoas têm que usar ali, como também dos usuários que usam o caminhódromo todos os dias, entre a São João, aqui no centro, a Praça Teixeirinha, até a Caravela. E a seguir, Fernando Rigon quer agilizar o atendimento dos Correios. Um projeto de lei já está tramitando na Câmara. Desde 2004, abrimos os braços em defesa e preservação dos animais silvestres, vítimas de abuso e em situação de risco na própria natureza. Nossas atividades focam em dar suporte para aves e primatas, realizando o cuidado e análise das espécies salvas. Estamos carecendo de ajuda financeira para que possamos seguir com nossos estudos e fluir no trato de todos aqueles seres que merecem uma perspectiva de futuro. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. O vereador Fernando Rigon quer agilizar o atendimento prestado pelos Correios em Passo Fundo. A regulamentação dispõe ainda sobre as penalidades das agências que não cumprirem a proposta. O texto estabelece que o serviço aconteça em até 20 minutos nos dias atuais e 30 minutos antes ou depois de feriados. Além disso, Fernando Rigon prevê a disponibilização de assentos em quantidade suficiente para suprir a demanda de usuários, assim como a garantia de atendimento prioritário para pessoas com necessidades especiais ou acompanhadas por crianças de colo, idosos e gestantes. Isso foi uma demanda que veio dos próprios funcionários dos Correios, de que não há hoje um critério questão do atendimento das pessoas. Muitas vezes fica-se 1 hora, 2 horas, em relação até às condições de espera, não há banco suficiente. Então a gente tentou com esse projeto, é um projeto semelhante ao projeto que existe hoje com as agências bancárias, para que haja um tempo de espera disciplinado em lei, que hoje não tem. Entre os regramentos propostos, Fernando Rigon determina que, para a comprovação do tempo de espera, será necessário que no bilhete da senha conste a identificação da agência, horário de recebimento da senha e o horário previsto para o atendimento do cliente. É o mesmo sistema também dos bancos, através da senha, né? Então vai ter a senha e o horário do atendimento, né? E com isso, o próprio sistema que gera a senha, ele vai gerar a hora que foi atendido. Então nós podemos depois pesquisar junto às agências do Correio qual foi o tempo de espera de cada pessoa.
Isso vai facilitar bastante. Eu entendo que ajuda também a questão desse desmonte que existe hoje com os Correios, mostrando do que há um trabalho bom e o que há muitas vezes é a falta de funcionários. Com isso vai exigir que os Correios coloquem mais funcionários no atendimento. Como sanção, Fernando Rigon conta que inicialmente será emitida uma advertência. Em caso de reincidência, poderão ser aplicadas multas. A suspensão da atividade comercial também está prevista no texto. Ela estabelece uma multa de 6 mil a 12 mil UFMs, né? Então, mas a gente espera que não chegue a isso. Que o que a gente quer é que se atenda o Código de Defesa do Consumidor, que as agências se conscientizem de que há necessidade de melhorar o atendimento e que não se precise nós estar multando quando há um órgão assim tão importante como é os Correios na vida da população, não só de Passo Fundo, mas de toda a nação. Também está tramitando na Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria a comissão especial para a revisão legal do município. A proposta pretende fazer a análise e o enxugamento das leis em vigor. O vereador Matheus Vespe, um dos autores do projeto, disse que a comissão terá o desafio de identificar as leis que são de utilidade pública. Aquelas normas que forem consideradas dispensáveis para o momento atual poderão ser revogadas, simplificadas ou até mesmo consolidadas a outras leis. O objetivo com essa comissão é reestruturar o processo legislativo no município de Passo Fundo, fazendo uma consolidação das leis. Muitas leis, ao longo do tempo, seja pela alteração do texto constitucional ao longo dos anos, seja porque caíram em desuso, perderam sua eficácia ou até sua validade, precisam ser revisadas. Só que muitas delas não são revisadas por falta de análise, porque nós nos preocupamos mais em legislar criando novas leis do que melhorar ou reanalisar aquilo que já foi feito e hoje não tem validade. Então o objetivo é criar uma consolidação das leis, enxugando o ordenamento jurídico, tornando ele mais factível de ser compreendido pelo cidadão. Afinal, se o cidadão não conhecer as normas, se elas não forem cognoscíveis para o cidadão comum, principalmente que é aquele que não tem formação jurídica para entender a complexidade de leis no ordenamento, fica quase impossível exigir a obediência e observância a tal ordenamento jurídico. Com legislações mais fáceis de serem compreendidas, mais enxutas, com o menor número de leis, fica mais fácil para o cidadão de bem, aquele que quer cumprir as leis, assim proceder. Durante 6 meses, a Comissão Especial para a Revisão Legal do Município fará audiências, reuniões, pesquisas e seminários com a participação da sociedade civil e entidades representativas. O vereador Ronaldo Rosa, que também pediu a criação do grupo, pretende participar dos trabalhos. A assessoria da casa já fez um levantamento aí, passam aí de 100 leis, por exemplo, que hoje estão sem qualquer tipo de utilidade. A maioria delas a população desconhece e elas não são em nenhum momento observadas porque realmente perderam o seu objetivo. São leis já ultrapassadas, mas que continuam lá no corpo da legislação municipal. Então essas leis serão retiradas. Tem mais um grande outro número de leis que são semelhantes. Às vezes troca uma palavrinha, né, que se você for pegar no dicionário sinônimos, uma palavrinha que difere uma lei da outra. Quer dizer, não há necessidade de existir duas leis sobre o mesmo assunto. É esse trabalho, para deixar bem claro para o nosso telespectador, de uma forma simples, que a gente quer fazer. Quer ver aquelas leis que realmente têm serventia e as que não têm. E as que estão se sobrepondo umas às outras também, optar, sempre levando em consideração a mais antiga, mas também a questão da própria conjuntura legal do país atualmente. Então, vai ser aquela que vai prevalecer, a outra vai ser retirada, então, da legislação municipal. Roberto Gabriel Tozon é outro vereador que apoia a iniciativa de atualizar as leis de Passo Fundo. Conforme o parlamentar, o Código Municipal do Consumidor é um dos textos que precisa ser modificado. Esse projeto foi apresentado a nível de estado pelo deputado Marcel Van Hatten, né, que a gente acompanhou desde o começo, né, o trabalho. O vereador Matheus veio com a ideia aqui em Passo Fundo, e eu tinha comentado com ele que tinha estudado até poucos dias atrás, né, prévios à informação que ele tinha me passado, o Código Municipal do Consumidor, né, e que existem muitas leis picoteadas aí, caídas, né, perdidas, digamos assim, na nossa legislação municipal. Você tem que procurar, tem uma lei específica para isso, uma lei específica para aquilo, leis da década de 50, leis da década de 70, de 80, que na verdade não são nem mais empregadas, não tem nem, não tem nem mais uso, né, pelo avanço tecnológico, enfim, da sociedade. Então falei que apoiaria ele, o vereador Ronaldo, nesse projeto, né. Tem algumas leis que a gente
já estudou previamente, que a gente sabe que tem que ser totalmente revogadas, e algumas meras alterações em outras, assim, já solucionariam o problema, né? O tucano Matheus Vesp também explicou que o excesso de normas burocratiza as atividades empreendedoras e prejudica o desenvolvimento. Por isso, revisar a legislação em vigor pode facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, na questão da abertura de empresas, né, de atividades comerciais, se nós temos um processo legislativo tão burocrático que acaba dificultando a atividade do empresário, acaba isso desestimulando para que ele venha para a nossa cidade, para que ele se desloque até Passo Fundo. Nós vemos algumas cidades que possuem, por exemplo, um prazo muitas vezes excessivo de até 4 meses para a abertura de uma empresa pelo excesso de normas, de regras. Quanto menor o número de regras, mais fácil ficará a vida do cidadão. Nós precisamos ter boas leis, um ordenamento jurídico enxuto, racional, seguro, e isso, é claro, só pode acontecer com poucas, mas boas leis. É o que estamos tentando fazer, fazendo aqui um paralelo com a legislação dos aplicativos. Agora enxugando nosso ordenamento de acordo com a legislação do Congresso, para que mais empresas, como por exemplo Uber, Cabify ou Safer, venham a Passo Fundo. Um ordenamento jurídico mais complexo, mais conservador nesse sentido, apenas dificultará as atividades econômicas e também a observância das normas por parte dos cidadãos. E nós encerramos o arquivo de notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e até logo!